Olá! O Conhecer de hoje vai falar sobre o Grupo de Estudos da Paisagem da UFAL, que desenvolve pesquisas que buscam entender, entre outros assuntos, a presença arquitetônica do franciscanismo nas cidades mais antigas do Nordeste. Quem vai conversar com a gente sobre esses estudos desenvolvidos e já premiados nacionalmente é a professora Maria Angélica da Silva, que é a coordenadora do Grupo de Estudos da Paisagem. Professora, obrigado pela presença aqui no Conhecer. Há quanto tempo esse grupo atua na UFAL, professora? Esse grupo existe há cerca de 12 anos e ele envolve uma equipe de cerca de 20 pessoas, entre arquitetos, historiadores, antropólogos, e visa fazer uns estudos que têm como fonte principal de pesquisa as imagens. Quando eu falo imagens, é material cartográfico, são os próprios desenhos que nós criamos. Imagens envolvendo cidades, né? Como que as cidades historicamente se consolidaram ao longo do tempo. Quantas cidades já foram estudadas, professora, nesse percurso, que é um percurso já longevo, não é? Isso. 10, 12 anos é bastante tempo. Então, nós escolhemos uma faixa territorial que vai de João Pessoa até o sul da Bahia. E nós escolhemos essa faixa não aleatoriamente, né? Porque nessa faixa nós encontraríamos os núcleos mais antigos de ocupação do Nordeste. Que é de João Pessoa até a Bahia. E que é onde o Brasil começa, né, professora? Isso. E a ideia, então, era fazermos as excursões, quer dizer, vermos em loco como é que essas cidades são. Né? Então, o trabalho começa de uma forma mais empírica, de uma forma mais sensível. Então, as pessoas, todos os pesquisadores vão a campo, né? Os professores e estudantes vão a campo. Eles restabelecem primeiro uma relação afetiva e sensorial com os lugares, buscam a percepção daqueles lugares e depois começamos então o estudo nas fontes, nos arquivos. Perfeito. Né? E até depois também, na outra ponta, a gente trabalha então esses dados nos programas de computação. Perfeito. Essas cidades, elas têm pontos em comum na sua estratégia, digamos, entre aspas, aí de planejamento urbano? Por exemplo, Recife, Salvador, Maceió, existem pontos em comum? Sim, então, nosso interesse é um pouco construir uma linha do tempo sobre essas cidades. Então, como elas começam e como é que esse desenho delas, como é que elas vão se modificando. Não é? Então, no século XVI e XVII, quando são fundadas as primeiras localidades, os primeiros povoados no Brasil, o desenho dessas cidades costuma ser identificado como um desenho aleatório, porque no desenho não lembra cidades nossas atuais, né? Onde a gente tem uma malha bastante ortogonal para que a cidade se expresse visualmente, né? Então, naquele tempo, as cidades que vão sendo fundadas, ela tem um desenho mais orgânico, ela é desenhada um pouco com a paisagem. Então, isso nos leva a crer que esse desenho é aleatório. Mas, na verdade, o que a gente sabe da literatura, mas a gente privilegia buscar in loco, tentar entender in loco como é que essas cidades são. E, então, o que a gente observa nos estudos é que essas pequenas vilas, elas foram desenhadas com a paisagem. Então, elas estão postas de uma maneira que elas funcionem bem. Quer dizer, há um pensamento implícito ali. Isso, há uma sabedoria em desenhar a cidade com a paisagem, em colocar a cidade de uma forma que ela seja acessada pelos melhores ventos. Que ela, entre aspas, funcione, isso, não é? Para aquela realidade historicamente localizada. E as águas são fundamentais, né? Então, como as águas vão correr para abastecer a cidade, como é que elas vão escoar, né? As águas servidas. Então, é um desenho, a cidade se desenha muito com as águas. Até porque nós temos um elemento aí que é muito presente, que é a questão do engenho, não é? O engenho é um centro aglutinador desse pensamento de como formar cidades nessa época? Então, o nosso conceito, né, como você já falou, do nosso grupo trabalha a paisagem. Então, a paisagem, ela nos remete para um recorte macro, onde, então, é importante a gente ver a cidade não apenas fechada nela em si, mas como ela também se constrói territorialmente com outros núcleos que são muito importantes para que a cidade funcione. E, claro, a gente precisa ter as áreas de subsistência, que no geral eram próximas da cidade, mas também as grandes fontes econômicas de renda, que no caso, nos primeiros séculos do Brasil, no caso do Nordeste, aconteciam nos engenhos.
Então, Maceió é um caso desse, não é? Então, Maceió ela se inicia também com engenho e com porto, que são dois elementos fundamentais para que uma cidade exista. Tanto da questão da água para alimentar o engenho, como para escoar a produção também? Exato, para escoar a produção, para os colonizadores acessarem esses núcleos, não é? Uhum. Sobre Maceió eu quero falar daqui a pouquinho. Quero Tá falar bom. sobre Recife, que é um caso muito particular no desenvolvimento, não é, das cidades brasileiras. O que acontece em Recife de tão extraordinário? Então, para nós que estudamos os primeiros séculos da colonização, Recife é muito importante porque ela vai ser, essa nossa área vai ser invadida pelos holandeses, pelos povos dos Países Baixos. Invasão para os portugueses, Isso, porque para os holandeses é uma ocupação legítima, não é? Então, esses povos, nessa época que eles vêm, acessam as terras brasílicas, eles estão vivendo o que a gente chama nas artes a Idade do Ouro. Então, eles estão produzindo... a imprensa está em franca expansão nos Países Baixos, né? As gravuras, os métodos de gravura, né? Então, e a gente tem todos aqueles pintores famosos, né, que estão produzindo também nessa época nos Países Baixos. Então, por uma circunstância de invasão ou de ocupação de terras, a gente a princípio não pensaria que essas pessoas que chegam estariam interessadas em, por exemplo, em pintar paisagens. Mas os holandeses, com uma cultura muito específica, né, e como a gente também vai ter um fato muito também específico, que é a vinda de João Maurício de Nassau para cá, que era humanista, né, uma pessoa ilustrada. Então ela traz uma missão, o João Maurício de Nassau traz com ele uma missão. E essa missão vai estudar as terras. E vai imprimir uma marca na muito forte da cidade do Recife. Em Recife, que é a cidade que eles escolhem, porque tem uma paisagem que remete muito à paisagem que eles tinham na terra natal, né? Quais são essas marcas visíveis até hoje, professora, nessa arquitetura de Recife, nessa construção urbana de Recife? São poucas as marcas que a gente encontra assim visíveis, mas, por exemplo, onde hoje está o Palácio do Estado, com seu jardim, era a área onde estava o Palácio de Maurício de Nassau, com seus jardins, que ele vai pioneiramente vai construir um jardim. Veja, num tempo de guerras, né? Ele vai construir um jardim, porque ele entende a importância do jardim na sua dimensão. Isso século XVII, Isso, não é? o primeiro jardim da América do Sul. Né? E não é um jardim contemplativo, é um jardim filosófico, mas também é um jardim produtivo. Então, em caso de guerra, a cidade de Recife estaria abastecida com água, com peixes, com uma razoável produção para se manter no caso de uma dificuldade. No traçado de ruas também, de pontes? Ainda existem pequenas marcas de onde, por exemplo, algumas ruas, né, algumas partes do ruado de Recife ainda se remetem ao tempo dos holandeses. Perfeito. Então, são marcas um pouco invisíveis, vamos dizer assim, mas né? que estão presentes lá até hoje, foram fundamentais para a cidade e para a presença holandesa mesmo, não é? Isso. Vamos fazer um pequeno intervalo, professora. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho da professora Maria Angélica, falando sobre a formação histórica da paisagem urbana brasileira e nordestina. Conhecer, volta já.